Olá, eu sou Isis Tavares, fisioterapeuta, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a atuação da fisioterapia no pós-Covid. Mas primeiro, nós precisamos falar sobre o contexto do Covid no Brasil. Já são mais de 17 milhões de contaminados, sendo que desses 17 milhões, 15 milhões são de pessoas que se restabeleceram, se recuperaram da doença. É muita gente. E agora o nosso olhar precisa ser para essas pessoas. Como é que está a qualidade de vida delas? Como é que nós podemos, com a fisioterapia, melhorar as suas vidas? Mas então nós precisamos falar também sobre a atuação da fisioterapia em 3 esferas. Uma na prevenção, a outra linha de frente e depois na atuação pós-Covid. Nós falando da prevenção na fisioterapia, nós temos que falar que nós preparamos os indivíduos, deixando eles mais saudáveis, melhorando a sua imunidade através das atividades propostas pela fisioterapia. Depois nós temos a atuação do pessoal que está lá na linha de frente, o pessoal que está trabalhando na UTI direto com os indivíduos contaminados. Esses profissionais, eles têm uma grande função, melhorar a questão respiratória e melhorar aquela quantidade de danos que vem com a internação desses pacientes, seja pela questão da ventilação mecânica ou seja mesmo pela questão do imobilismo. Depois que esse paciente passou pela fase hospitalar e ele foi liberado, esse paciente também precisa de cuidados. E aí nós vamos falar para vocês das questões da fisioterapia respiratória e a reabilitação pulmonar propriamente dita. Mas nós temos que considerar o COVID como uma síndrome de disfunção orgânica múltipla. Como é que isso acontece? Com a invasão do vírus, vários sistemas podem ser afetados ao mesmo tempo. Nós falamos de sistema pulmonar, danos no sistema circulatório, hepático, que é o fígado, sistema renal, que são os rins, alterações hematológicas da parte circulatória e alterações metabólicas. Por exemplo, o indivíduo com Covid pode desenvolver um diabetes. E assim, a gente sabendo que esse indivíduo ele pode ser alterado todas essas esferas, nós precisamos entender qual é o nosso olhar como fisioterapeuta para esse paciente. Ele pode ter uma lesão, 2, 3, nós não sabemos, nós precisamos acolher esses pacientes. Então nós temos que ter muita atenção para os sintomas que vêm depois do Covid. Depois que esse paciente foi liberado para o convívio social. E assim, nós podemos encaminhar esses pacientes para os seus especialistas. Se tivermos alterações pulmonares, nós precisamos encaminhá-lo para o pneumologista. Se essa alteração for hepática, para o gastro. E assim sucessivamente. Então, por que esse indivíduo precisa passar pela reabilitação? Porque várias foram as consequências do vírus no corpo. Uma delas é a consequência da atrofia muscular que acontece por conta do repouso. Esse paciente, quanto mais grave ele fica, menos mobilidade ele tem e assim a gente tem uma perda muscular muito expressiva. Só para você ter ideia, com 18 horas nós já começamos a perder fibras do diafragma e com 24 horas o músculo reto femoral. Diafragma principal, músculo respiratório, e reto femoral, um músculo muito importante da nossa posição ortostática, do fato de ficar de pé e deambular. Assim, essas perdas vão acontecendo por todo o corpo, e esse paciente perde força, perde habilidades. Como é que nós vamos saber se esse paciente teve perda muscular? Primeiro, normalmente a gente tem uma perda de peso bem expressiva. Depois, os contornos musculares, eles desaparecem, eles atenuam. E assim esse paciente se cansa com facilidade aos pequenos esforços. Há alterações também de caráter ortopédico, neurológico e circulatório. Todos esses precisam ser averiguados para que haja liberação para que esse paciente passe pela reabilitação. Esse paciente ele precisa estar hemodinamicamente estável, assim ele consegue passar por todos os desafios da reabilitação. E quando nós falamos das alterações respiratórias, elas têm a ver tanto com a perda de propriedade de força muscular, quanto também da questão do recuo elástico desse pulmão, que passou
por lesões extensas e que acaba fibrosando, endurecendo. Então, para a gente receber esse paciente na reabilitação pulmonar, esse paciente precisa ser avaliado para que nós entendamos quais são as esferas a serem tratadas. Didaticamente, a gente vai dividir a reabilitação pulmonar em 4 fases: a de treinamento físico, a intervenção nutricional, sessões educacionais e o apoio psicológico. Esse paciente, para ter um bom êxito durante o seu treinamento físico, é preciso que ele tenha condições de fazer a multiplicação celular para esse crescimento muscular, esse fortalecimento acontecer. Por isso é tão importante que o nutricionista participe desse pedacinho da reabilitação, fornecendo para esse paciente o suporte nutricional que ele precisa para esse desenvolvimento. As questões educacionais, elas vão acontecer em todas as sessões praticamente. Esse paciente precisa entender o que está acontecendo com o seu corpo e quais são as condições que ele vai ter para poder se desenvolver. Vou dar um exemplo. Há alguns casos em que os pacientes desenvolvem doenças neuromusculares e dores crônicas, como polineuropatias. Esse paciente, ele precisa entender o processo que acontece com o corpo, como é que ele vai se restabelecer. Além disso, um paciente com dor crônica, ele precisa muito de apoio psicológico para que ele possa passar por esse pedacinho da sua reabilitação com mais energia, com mais vigor. Além do que, passar pela contaminação do coronavírus e todas as questões que envolvem com questões de morte, por exemplo, são realmente um desafio para a psicologia. Então, dentro da reabilitação pulmonar, o treinamento físico pode ser dividido também em algumas partes. A melhor estratégia que nós temos é o treinamento aeróbico. Esse treinamento ele pode acontecer numa esteira, numa bicicleta. O paciente vai ser monitorado o tempo todo, sua pressão arterial, a sua oximetria, quer dizer, a quantidade de oxigênio que ele está produzindo, conseguindo absorver naquele momento. Então, esse treinamento acontece normalmente de 20 a 60 minutos. Normalmente ele pode ser feito de 2 a 5 vezes por semana. E a gente precisa trabalhar com esse paciente numa taxa de trabalho de mais ou menos 60%. Para indivíduos mais sensíveis, aqueles indivíduos que chegam mais comprometidos, essa taxa de trabalho ela pode ser variável, podendo trabalhar mais leve um pouquinho. Para o treinamento de força, nós vamos precisar trabalhar de forma progressiva. Normalmente esses indivíduos chegam mais comprometidos, às vezes eram sedentários antes do Covid, e esses indivíduos precisam ser expostos ao treinamento de força de forma bem gradual. Para isso nós vamos estabelecer uma carga e vamos trabalhar com essa carga de 8 a 12 repetições e de 3 a 4 séries, ok? Esse indivíduo pode trabalhar força de 2 a 3 vezes por semana, para poder dar um tempinho para a sua musculatura reagir. Então, às vezes a gente trabalha num dia, pula para o músculo reagir, trabalha a força no dia seguinte. Esses indivíduos também podem trabalhar numa sessão de reabilitação pulmonar, equilíbrio, coordenação, higiene brônquica, caso seja necessário. Quando esse paciente vem com seu pulmãozinho bem cheio, tosse secretiva, às vezes a gente precisa trabalhar questões de higiene brônquica também. E os exercícios respiratórios, que visam a expansão pulmonar, a melhora da elasticidade do pulmão, desse pulmão que está um pouco rígido, para que ele possa novamente se expandir de forma normal. E a gente usa alguns equipamentos, como por exemplo o Power Breath. Esse equipamento ele vai ser um incentivador de força inspiratória e ele pode ser adequado a sessões ou não. Então, resumindo tudo que nós vimos aqui hoje, esse paciente é um paciente complexo. Nós precisamos avaliá-lo de uma forma global. Esse paciente não é feito só de parte física, ele também tem a parte emocional. E essa parte emocional não pode de maneira alguma ser desconsiderada. Estamos todos juntos para a melhora desses pacientes. Eu deixo aqui o meu muito obrigada. Eu espero ter colaborado com você de alguma forma. Nós estamos à disposição para atender a nossa comunidade da melhor maneira possível. Nós torcemos para que isso tudo acabe bem rápido.